Vamos iniciar a gravação aqui. É, Esse aqui é o projeto, é só para mostrar a finalização dele, né? Tá rodando num Docker. Aqui, ó, subi um Docker Composer, rodou o SQL Server, o Web API e o Angular. Se a gente vir aqui na base, a gente tem a base de manifesto, que tem 3 manifestos, e a base de escala, temos 7 escalas. E na base de integração entre os dois, manifesto e escala, temos nenhum dado registrado. Tá rodando. Se a gente vir aqui no menu para listar as escalas lista, eu coloquei uma linha aqui vermelha para escala cancelada. Então quando tiver a escala cancelada, ele coloca o vermelho no grid. E aqui na lista de manifesto, ele tem um botão vincular. Então se a gente tentar vincular aqui, primeiro tentar vincular o primeiro, o Rio Grande, e vincular essa escala. Ele traz aqui escala vinculada com sucesso. Perfeito. Se eu tentar vincular a mesma escala de novo, ele traz conflito ao vincular a escala. Escala já vinculada ao manifesto. Então ela não pode ser vinculada duas vezes. E caso eu tente vincular uma escala cancelada, e ao vincular uma escala, não é possível vincular uma escala cancelada. Qualquer outra escala que eu tente vincular, aqui, escala vinculada com sucesso. E eu posso fazer isso com todas as escalas. Com essa escala 3, eu vou unir essa 301 aqui, escala vinculada com sucesso. Se a gente vir na base e dar um refresh aqui, A3 com 301, o tempo que ela foi feita. É claro que aqui a gente está sem o TC, está com o TC universal. Então está com um horário de 3 horas para frente, né? Mas está aqui. A escala 1 com a 31 também que foi feita. E a 1 com a 201. E agora só olhando os commits. Vamos olhar o commit. Eu só fiz um commit aqui, que é adicionar o status scalas, o enum que estava no front, o cancelado, que eu não tinha colocado, percebi na hora da implementação. Coloquei uma regra aqui, se a escala for cancelada, ela fica com uma classe danger, que é vermelha, a linha em si fica vermelha, isso tanto na listagem de escala quanto no modal. Também adicionei aqui na tabela o nome de cancelado, e só aumentei, como adicionei mais uma data TD de 7 para 8, para quando não tiver nada, colocar nenhuma escala centralizada. Na lista de comprimento de escala, eu só adicionei o menu, a listagem do enum, não é mais nada para poder usar. Aqui é um CSS para deixar o modal vermelho, tanto o modal quanto a listagem. No botão, no manifesto, na listagem de manifesto, eu criei uma nova coluna com um botão para abrir um modal. Aumentei de 6 para 7 também, porque eu aumentei aqui o TD. E criei um modal com todas as suas regras, que ele exibe aqui o, o, a escala e etc. E de acordo com, com, com a escala, se ela está cancelada ou não, ela vai ficar como vermelha ou não. Aqui está a regra específica para verificar se ela está cancelada e etc. E aí aqui em si, no TS, eu coloco a lista de escala, né, que eu já tinha colocado naquele vídeo, coloco as referências ao modal, tipo, para abrir o modal, a escala selecionada, o manifesto corrente e o status da escala. Tô subindo aqui a listagem para mim não ficar carregando toda vez, então eu carrego todas as escalas ali a partir do momento que eu abro o componente, mas poderia ser no momento do botão, isso vai dependendo da regra do negócio em si. A regra para abrir e fechar um modal. Então, abrir o modal, qual o número
do manifesto corrente. Quando fechar o modal, setar tudo como null de novo. Selecionar a escala e etc. É, aqui o método para fazer a vinculação da escala. E aqui só para retornar um erro mais adequado ali, baseado no que está retornando. Se for 400, se for um erro de servidor e se for um erro de conflito ali. Para retornar a mensagem mais amigável, mas poderia ser feito bem melhor aqui, é só de forma simples para poder entender mais ou menos. É, isso aqui ignora, era só a porta quando estava rodando o dock, estava rodando isso daqui, eu corrigi. E, e aqui o método para fazer a vinculação da escala chamando backend. Acho que é isso. Não preciso mostrar o backend, porque o backend não teve alteração. Eu só criei um modal só.